Olá, meu querido nono ano, tudo bem? Como vocês estão? Vamos para mais uma aula, para mais uma semana de conteúdos, mais uma semana juntos, mesmo estando cada um na sua casinha, beleza? Grande questão da aula de hoje. Nós vamos continuar falando sobre a tabela periódica. Então, nós vimos na aula passada algumas características gerais dessa tabela, como que os átomos e os elementos químicos são organizados, os nomes das famílias, os nomes dos períodos, certo? E o que definia cada um deles. Falamos dos metais, ametais, metais de transição, gases nobres, tudo isso. E hoje a gente vai avançar para mais algumas propriedades da tabela periódica. Então, bem bonita a tabela aí novamente para a gente relembrar algumas coisas, né? Então, relembramos ali lantanídeos, actinídeos lá embaixo, o hidrogênio que não pertence a nenhuma família, família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, família ali dos gases nobres na linha azul, a escadinha que forma desse lado aqui para a gente separar os metais de transição dos ametais, né, os metais alcalinos terrosos, tudo isso a gente já viu na aula passada, né? Trouxe de novo a tabela aí para a gente rever isso e vocês olharem, baterem o olho e lembrarem de todo esse conteúdo que a gente viu na semana passada, certo? Para a gente evoluir um pouquinho mais, além dessas propriedades que nós vimos que organizam os elementos dentro da tabela, nós vamos ver que nós temos 4 outros tipos de organização que vão estar relacionados ao raio atômico, à energia de ionização, à afinidade eletrônica e à eletronegatividade. Tá, professor, o que é isso? Então é isso que a gente vai falar hoje. O que são essas propriedades e como elas auxiliam na organização dos elementos dentro da tabela, certo? Vamos lá? Então se você quiser pegar a sua tabela aí no livro para você acompanhar, fica mais fácil de você entender o que eu vou mostrar a partir de agora. Então, primeiramente, quando a gente fala em raio atômico, a gente está falando entre a distância entre o centro do núcleo do átomo e a camada mais externa da eletrosfera. Lembram que na aula de átomo eu expliquei que o átomo tem o núcleo, onde estão os prótons e os nêutrons, e ele tem os elétrons que vão ficar girando ao seu redor, certo? Então, esses elétrons vão estar divididos ali nessas camadas e vão ficar saltando entre as camadas. E aí a gente consegue medir a distância entre o núcleo e essa camada mais longe onde ficam os elétrons. E como que isso tem a ver com a tabela periódica? Então, se nós olharmos a tabela, aqui eu coloquei o esquema para vocês verem, o elemento que fica no canto inferior esquerdo é o elemento com a maior distância entre o núcleo e a camada mais externa, certo? Quanto mais afastado do canto inferior esquerdo, menor será a distância entre o núcleo e a camada mais externa da eletrosfera. Ou seja, se a gente pegar lá os gases nobres que estão no lado mais oposto da tabela, a gente vai ver que eles são o que tem a menor distância entre o centro do núcleo e a camada mais externa da eletrosfera. Então, quanto mais próximo do canto inferior esquerdo, maior vai ser a distância entre o núcleo do átomo e a sua camada mais externa da eletrosfera. Isso é o que a gente vai chamar de raio atômico. Depois, a gente tem a energia de ionização. O que é essa energia de ionização? É a energia que é preciso para transferir o elétron de um átomo em estado fundamental. Tá, professor, o que é isso? É a energia que um átomo precisa para que ele transfira o seu elétron para outro átomo. Então, para eu passar de um átomo para o outro, eu preciso de uma energia. Como que eu vou descobrir isso? Quanto mais próximo do canto, vejam ali no desenho, do canto superior direito
maior vai ser a energia que vai ser necessária. Quanto mais distante do canto superior direito, no caso, se você pegar lá o canto inferior esquerdo, você vai perceber que uma energia bem pequena. Por quê? Porque está no lado oposto. Então, a energia de ionização é isso, é o quanto de energia vai ser necessário para a gente transferir o elétron de um átomo para o outro. Quanto mais próximo do canto superior direito, maior energia vai precisar. Quanto mais oposto a isso, né, menor vai ser a energia que vai ser necessária. Aí, meus queridos, a gente tem a afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica ela é medida da mesma forma, pensando sempre no canto superior direito, certo? Mas o que é essa afinidade eletrônica? É a energia liberada quando um elétron é adicionado a outro átomo. Então, nós vimos que energia de ionização é a energia que o elétron precisa para sair do átomo onde ele está. Agora, a afinidade eletrônica é a energia que esse elétron, vai liberar para que ele seja adicionado ao outro átomo, certo? Então, aqui, mesmo esquema. Quanto mais perto do canto superior direito, a gente vai perceber que vai ser uma grande liberação de energia. Quanto mais oposto a isso, menor vai ser a liberação da energia, certo? Para concluirmos aqui, então, a gente tem também a eletronegatividade. O que é a eletronegatividade? É a tendência que apresenta um átomo de receber elétrons e formar um íon negativo. Então, lembram que nós vimos cátions e ânions. Cátion é aquele que perde elétrons. Ânion é aquele que recebe os elétrons. Eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de receber elétron, a tendência que ele tem para receber esse elétron e formar ânions. Mesma coisa aqui, quanto mais próximo lá do canto superior direito, maior vai ser a tendência que esse átomo vai ter de receber elétrons. E quanto mais oposto aí, menor vai ser a tendência que ele vai ter para receber os elétrons. Show de bola? Certinho? Então, com isso, a gente conclui essa aula de tabela periódica. Então, aqui a gente conseguiu fechar toda essa parte estrutural de tudo que a gente consegue observar de organização dentro da tabela. Porém, nessas duas aulas, vocês vão perceber que eu falei algumas coisas de camadas, né, de como o elétron salta de uma camada para outra. Então, a gente ainda não vai fechar essa parte de introdução atômica, porque falta a gente falar agora sobre camada de valência, para a gente fechar essa parte dessa transição de elétrons. Então, esse é o conteúdo da nossa próxima aula de Química, beleza? Então, por hoje era isso. Um grande beijo. Muito obrigado por estarem aqui comigo nessa grande aula. Até a próxima aula, então, meus queridões.